Boa tarde, mulheres totalmente demais. Mais uma live preparada para você, mãe empreendedora que deseja começar o seu negócio, já tem o seu negócio. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, além de profissional, uma amiga querida que eu tenho aí guardada aqui no meu coração, direto do Rio de Janeiro, para falar com você sobre questões legais para abrir o seu negócio. Muitos de nós achamos que é só ter um negócio, né? E esquecemos que é importante aí registrar a sua marca, ter o seu CNPJ, para que você tenha um melhor posicionamento no mercado, melhor relacionamento com o seu cliente, passa mais credibilidade. Mas esse meio corporativo traz muitas dúvidas, né? E nada melhor do que ela, a advogada, para falar conosco quais são os meios legais de formalizar uma empresa, qual a importância de ter uma marca registrada, qual a diferença de ter uma microempresa, um MEI, uma empresa de grande porte, qual é o tipo de empresa que eu devo abrir, né? Então a Juliana hoje vai estar conosco nessa tarde. Juliana, que é especialista em direito da empresa, ela é mestre em direito e psicanalista. Ela é consultora de médias e pequenas empresas. Então, se você também está precisando aí de uma consultoria, ela também pode trazer para você informações valiosíssimas que vão te ajudar aí na sua empresa para que você possa prosperar ainda mais e se posicionar no mercado, trazendo aí segurança para o teu cliente. E quanto mais conhecimento, mais segurança e melhor para o seu negócio, para que cada vez mais você possa prosperar de maneira segura, né? E saber o que você está fazendo. E a Juliana vai trazer hoje, esclarecendo aí. Tiveram várias perguntas lá na caixinha e dentro da nossa disponibilidade, nós vamos respondendo ao longo da live. Juliana já está aqui na nossa sala. Você que está nos assistindo já vai encaminhando aí para outras mães. E você que está assistindo na reprise, aproveita para compartilhar com outras mães que têm dúvidas, que não sabem como gerir a sua empresa de maneira realmente na parte jurídica e tem muitas dúvidas. A Juliana vai dar uma aula hoje, ela que é uma expert nessa área. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu estou muito honrada de tê-la aqui hoje nessa tarde. Já vou convidá-la para participar. Ela já se encontra aqui. Vamos botar aqui a Juliana, advogada competente, direto do Rio de Janeiro aí, para vocês. Oi, Juju! Boa tarde! Lindo, gente, estar aqui com vocês essa tarde. Coloquei até uma roupa rosa para combinar, porque para falar com mulheres, eu sei que o público é feminino, é maravilhoso. E a cor da marca ainda, amiga, bem rosa mesmo. É o cor do Mulheres totalmente demais. Tô choque. Que linda! Seja muito bem-vinda. Estou morrendo de saudade de você. Estou muito feliz de você ter aceito o convite. Sei que sua agenda aí é lotada. Você tirou esse tempinho aqui para falar com essas mulheres totalmente demais. Então, gratidão por estar aqui. Tiveram muitas perguntas, nem sei se uma hora é suficiente, mas já deixei o recadinho aqui. Se der, a gente responde. Se não der, depois a gente vai direcionando aí para que já te procurem como consultoria ou no seu direct, como for melhor para você, tá bom? Eu Combinado. queria que você, eu quero que você se apresente. Fale um pouquinho quem é a Juliana, mulher profissional, essa mulher competente que eu já conheço aí de anos, mas que as mulheres querem conhecer um pouquinho. Quem é a Juliana Guerra? Ai, meninas, olha a minha história. Eu sou advogada há 14 anos, então hoje a gente vai conversar aqui sobre um trabalho que eu já faço há muitos anos. Há 14 anos eu faço assessoria de pequenas e médias empresas. Sou formada também, sou mestre em psicanálise. Para vocês verem, dá tanto trabalho, o empreendedorismo funde tanto a nossa cabeça que eu fui fazer psicanálise para ajudar, para oferecer um plus aos meus clientes. Trabalho com consultoria, o escritório fica aqui no Rio de Janeiro, mas nós atendemos pessoas de qualquer lugar do país através da consultoria online. No meu Instagram pessoal, esse que a gente está fazendo a live, e no Instagram do meu escritório, eu sou sócia do Vitílio Guerra, não falei, né? Eu sou sócia do Vitílio Guerra Advogados, então no meu Instagram pessoal vocês vão encontrar o link para lá. Tem muito conteúdo voltado para empreendedor, tá? Empreendedor iniciante, empreendedor veterano, quem está empreendendo sozinho, quem tá empreendendo com sócio, como é que você lida com dívida, como é que você lida com imposto, tem tudo lá. É só fazer um Juliana Flix.
Excelente mesmo, eu tenho acompanhado seus conteúdos e, nossa, é uma aula, assim, né? É um direito gratuito lá, para quem tem dúvidas, é só entrar lá no seu perfil que tem muitas respostas lá, já traz muito direcionamento, né? Eu costumo falar assim, Daiana, para a gente ser advogado, para a gente ser médico, contador, engenheiro, coach, o que que a gente faz? A gente estuda. E para ser empreendedor, a gente não estuda. A gente vai no improviso, entendeu? E aí a chance de dar errado é muito grande. Você tem que estudar, mesmo que seja um pouquinho, porque o empreendedorismo ele requer mais do que a gente tem para dar. Então não adianta eu ser uma boa advogada, você sabe disso, né? Você está nessa jornada há muito tempo. Não adianta você ser uma excelente coach se você não entender nada sobre administração, se você não tiver um mínimo de noção como você vai tratar o teu cliente, como você vai tratar um parceiro que você chama para trabalhar com você. Se você não souber de separar o que é lucro, o que é faturamento, você tem chance muito pequena de seguir, de montar um negócio de sucesso e transformar ele em algo que vá realmente sustentar a tua família. Então a gente tem que estudar, mesmo que seja um pouquinho. Então a minha proposta é trazer um conteúdo sem juridiquês o máximo possível, tá, gente? Eu não garanto que advogado tem esse vício. Então eu não garanto que eu vou conseguir falar 100% sem juridiquês, mas eu vou tentar. A minha proposta é essa, falar sem juridiquês de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender. Isso é ótimo, né? Porque muitas pessoas têm medo de buscar informação por achar que vai ser muito burocrático, vai ser difícil, eu não vou conseguir entender, e acaba deixando para lá e vai levando o negócio nas coxas, é o que você falou, né? E aí você perde a chance de posicionar a sua empresa para que ela possa realmente prosperar e faturar realmente milhões aí, né? Ter metas realmente desafiadoras ali para que você possa cada vez mais avançar e conquistar mais clientes, posicionamento, credibilidade, trazer segurança também no mercado, né? Porque quando você tem uma empresa registrada, é totalmente diferente de quando você trabalha de maneira informal e você não tem nenhuma segurança, né? Você e seus riscos, né? Por É isso que é tão importante, como você falou, estudar e buscar principalmente informações jurídicas antes até de abrir a empresa, né, Ju? O que você acha nesse sentido? Sim, na realidade eu até postei hoje um vídeo falando sobre como o empresário se comporta. Ele procura o advogado à espera de um milagre. Gente, milagre não dá para fazer. Advogado não sabe fazer milagre. Milagre é na igreja. Então, se você demora para ter orientação, se você vai tomando muitas decisões erradas, vai ter um momento que você vai pedir ajuda e a gente vai poder fazer muito pouco por você. Então, se você tiver essa oportunidade, como a Daiana falou, você paga aí uma consulta, tira todas as suas dúvidas e assim você fica com mais segurança para empreender. Mas o certo é isso mesmo. Antes de assinar contrato, antes de qualquer decisão, consultar um advogado. Não estava nas nossas perguntas, não, no nosso roteiro, mas é bom o que você trouxe agora. É possível, então, porque muitas pessoas acham que tem que fechar um contrato mensal com o advogado para pegar a informação, né? Mas é possível, então, a empreendedora que está com dificuldade, tem dúvida, ainda não abriu o seu CNPJ, já tem um negócio funcionando de maneira informal, ela consegue ter uma consultoria por hora antes de fechar um contrato jurídico? É Claro. possível fazer isso? Claro, pode sim. Na realidade, deve, né? Você pode contratar uma. Preciso de uma consulta. Aí você vai pagar o valor da consulta, separa todas as tuas dúvidas e traz para um advogado da tua confiança tirar todas elas. Aí, a partir daí, você começa a ter um negócio, coloca a empresa para rodar. Aí, lá na frente, se você quiser auxílio para. Agora eu quero auxílio para fazer todos os contratos. Eu quero ter um contrato bonitinho com o cliente, um contrato bonitinho com o parceiro que está me ajudando. Aí, você contrata o advogado para fazer aqueles contratos. Aí, à medida que a empresa vai crescendo, você vai aumentando a demanda do advogado até que chega um momento que é mais de vantagem pagar mensal. Mas, num primeiro momento, para a maioria das pessoas não vai ser. Ah, interessante. Bom saber, viu? Mamães aí que estão empreendendo, que têm dúvidas, uma consultoria pré-abertura da empresa é muito importante para tirar todas as suas dúvidas. E Isso. seguindo dentro da nossa linha, né, de perguntas aqui, que são muitas, Assim, muitas de... a gente fazer uma introdução, Dai? Pode, fica à vontade, vá lá. Não, porque assim, desde o início eu fiquei muito feliz de falar sobre isso, porque a gente está falando do primeiro momento, daquele momento que a gente vai abrir um negócio. E esse momento, ele é desafiador, mas ele é maravilhoso, porque você imagina, você descobrir que você tem uma habilidade e que você consegue entregar para o mercado, entregar resultado para as pessoas e ainda ganhar dinheiro com isso é maravilhoso. Então, assim, tadinho, você está por conta, mas também é muito bom, né? Esse momento em que você descobre que você consegue ganhar dinheiro.
Então, eu queria trazer para vocês como é que foi a minha jornada no empreendedorismo. Porque, assim, nós não vamos ser hipócritas. A preocupação de ninguém é a formalização, assim que a gente começa. A minha preocupação também não foi. E olha que eu sou advogada. Olha, quando eu me formei, a última coisa que eu estava preocupada era como é que eu ia pagar imposto de renda, como é que eu ia pagar imposto. Eu não ganhava dinheiro, como é que eu ia me preocupar com isso? Então, assim, eu não tinha essa preocupação. O que que eu fiz antes de começar, antes de ter um escritório formalizado, uma sociedade bonitinha? Eu procurei validar a minha habilidade. Então, o que que eu fazia? Eu pegava a ação de um parente, eu pegava a ação de um vizinho, eu pegava a ação dos meus amigos, todo mundo que tinha problema jurídico, que eu achava que dava processo, eu falava, tá aí, não quer botar um processo comigo, não? Eu fui testando. E a partir do momento que eu conseguia entregar resultado para as pessoas, eu fui me sentindo segura para, num segundo momento, criar uma sociedade, abrir um CNPJ, começar a emitir nota para os clientes, pegar clientes melhores. E essa jornada que eu fiz deveria ser a jornada de todo empreendedor. Porque entre você achar que você tem uma habilidade e que o mercado vai pagar, existe um período que você precisa testar. Então, tem público para consumir isso que eu quero vender? As pessoas estão dispostas a pagar? Eu tenho público que se comunica com o meu jeitinho? Então, a primeira etapa é essa. A gente faz o processo de validação. Aí, no momento que você toma aquela surpresa, porque eu me surpreendi, tá? Quando eu vi que as pessoas me contratavam, eu falei, gente, tem doido para tudo. Né? No início, assim. Hoje eu já acho que a pessoa doida se não me contratar. Lá no início era diferente. Então, no momento que você percebe que você consegue viver daquela habilidade que você acha que tem, aí é o momento de você pensar em formalização. Aí, quando você me passou as perguntas, né, você falou, olha, uma das principais questões delas é saber qual é a diferença entre MEI, microempresa, simples nacional. E aí eu queria fazer um apanhado com vocês, porque normalmente é isso que embaralha a nossa cabeça, né? Ah, tudo bem, eu sei que eu consigo ganhar dinheiro, mas o que que eu faço? Eu devo ser MEI? Eu me torno logo um empresário? MEI é empresário? E aí eu vou começar trazendo para vocês algumas informações. A escolha da maioria dos empreendedores no Brasil, num primeiro momento, né, para se formalizar, vai ser o MEI, que é o microempreendedor individual, uma figura muito popular aqui no Brasil. E quem pode ser? O que que é o MEI? Gente, o MEI, ele é uma pessoa física, que ele é tratado como se fosse uma pessoa jurídica para algumas finalidades. Então, em que momento o MEI é tratado como uma pessoa jurídica? Na hora de pagar os impostos. Eu acho que até de conhecimento comum, né? Todo mundo sabe, o imposto do MEI, a gente paga todos os meses, é um valor bem baixinho, ali em torno de R$ 60 por mês. Então, no momento de pagar o imposto, o MEI ele é tratado como se fosse um empresário. Um outro momento também que ele é tratado como empresário, na hora de conseguir uma linha de crédito no banco. A gente precisa de investimento para começar. Às vezes você precisa comprar um equipamento, você precisa investir em marketing, enfim, a gente precisa de muita coisa. Como MEI, você às vezes consegue uma linha de crédito diferenciada, você consegue fazer um plano de saúde, mas você não é exatamente um empresário. Você é uma pessoa física que está prestando um serviço ao mercado, sendo tratado como pessoa jurídica, porque você tem o CNPJ. Tá? Então, é todo mundo que vai poder recorrer a essa molezinha para se formalizar. Molezinha entre aspas, né? Porque não tem nada de moleza em ser empreendedor. Mas Nada. é todo mundo que vai poder? Não. As pessoas que exercem profissões regulamentadas, por exemplo, advogado, médico, contador, arquiteto, essas pessoas não podem se formalizar como MEI. Mas muita gente pode. Então, qual é a primeira coisa que você vai ver? Você vai ver se a atividade que você exerce te permite se inscrever como MEI. Então, por exemplo, se você é coach, você pode ser MEI. Se você é tatuador, se você é artesão, se você é esteticista. Então, você vai verificar se a tua profissão te permite esse tipo de inscrição. Se permitir, muito provavelmente essa vai ser a sua primeira escolha. Ok? Então, entendemos aqui o que é MEI. Ah, uma coisa muito importante. O MEI, ele está ali prestando serviço sozinho. Isso significa que se ele errar,
Se o esteticista queimar a testa do cliente, como já aconteceu comigo, se o esteticista por acaso queimar a testa do cliente, ele pode ser responsabilizado, mas é ele mesmo pessoa física, tá? Se ele é um esteticista contratado de uma empresa e ele queima a testa da cliente, quem vai ser processado é a cliente, é a empresa. Agora, se ele é MEI, não. Quem vai ser processado é ele mesmo, tá? Então, se você é tatuadora, fez a tatuagem errada, é você mesmo que vai responder. Porque o MEI, ele tá sozinho, ele não tem nenhuma proteção. Então, tem vantagem e tem desvantagem. A vantagem é que você paga pouquinho, tá acessível a todo mundo, pela internet mesmo você faz. A desvantagem é essa, é que a responsabilidade é sua. Você tem uma limitação, porque MEI só pode faturar até R$81 mil por ano. Isso significa mais ou menos 6.700 por mês, tá? Então, se você... 6.700 não é um salário tão alto assim. A gente sabe que quem empreende, né? Às vezes um coach numa consultoria, ele vai cobrar isso numa consultoria. Então, dependendo de como você trabalha, você vai passar facilmente do limite do MEI, tá? Então, você vai avaliar isso. Você tem que respeitar o limite de faturamento, você pode ter até um funcionário e é limitado, mas em compensação você tem a vantagem de ser prático. Muito bem, entendemos o que é MEI. É um modelo jurídico, tá? MEI é um modelo jurídico que você pode usar para se formalizar. Aí agora eu percebi que o MEI não é para mim. O MEI não é para mim, eu não quero ser MEI porque eu vou passar, já percebi que o meu limite de faturamento vai passar, ou eu não quero ter essa limitação, eu quero ter a oportunidade de crescer. Aí você vai pensar em se tornar de fato um empresário. Aí você vai pensar em abrir uma empresa. E quando a gente pensa em abrir uma empresa, a gente precisa se preocupar com 3 coisas. Eu até listei as 3 coisas aqui e deixei do meu lado para não sair da ordem. Primeira coisa que você precisa saber. O seu imposto deixa de ser fixo. O MEI você não tem surpresa no final do mês. Como empresário, você vai ter um imposto para pagar todos os meses, que vai ser um percentual daquilo que você faturar. Então, assim, eu acho engraçado porque toda vez que a gente fala em se tornar empresário, em abrir empresa, a gente imagina empresas grandes. Eu, por exemplo, eu imagino, sei lá, uma Vale do Rio Doce, eu imagino uma American Airlines, me imagino dona do Google, dona do Facebook, mas não é assim. Né? A nossa primeira empresa é uma empresa pequena. E uma empresa, quando ela abre as portas, ela paga uma série de impostos. Mas, para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 8 impostos. Alguns são devidos aos estados, outros são devidos ao município, outros são devidos à União. Aí, o que o governo fez com toda essa bagunça? Ele criou uma forma simplificada de empresas pequenas recolherem os impostos. E essa forma simplificada se chama justamente Simples Nacional. Você está vendo como é que as pessoas fazem uma confusão muito grande? Eu não sei se eu vou ser um empresário, uma microempresa do Simples Nacional. Gente, microempresa é um enquadramento. Simples Nacional é uma forma de recolher os impostos. E é uma forma simplificada, porque através de uma guia única que o seu contador vai mandar para você todos os meses, você vai pagar e vai ficar em dia com todos os seus impostos. Sua responsabilidade tributária está ok. Agora, você vai pagar uma porcentagem sobre o teu faturamento, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o teu imposto não é mais fixo como no MEI. Você vai ter uma variação aí todos os meses. Não é nada tão grande assim, nada que se compare a imposto de renda, tá? Se você ficar recebendo aí como pessoa física, tu paga muito mais de imposto de renda do que você pagaria com o imposto do MEI. Mas você tem que estar preparado. A segunda coisa que a gente precisa saber é que quando nós nos tornamos empresários, nós damos vida, nós parimos uma pessoa que tem responsabilidade e personalidade própria. A empresa, ela tem uma personalidade totalmente separada da nossa personalidade, tá? Pelo menos assim, no formato jurídico mais usado no Brasil, é uma pessoa jurídica completamente diferente. Então, o que acontece? No momento que o esteticista do exemplo do MEI ela chega no consultório, coloca o aventalzinho dela, ela deixa de ser ela. Ela passa a ser a empresa. Ela passa a ser o consultório. Tudo que acontecer ali, a responsabilidade é da empresa. Isso significa que o patrimônio dela
dependendo do formato jurídico que ela escolher, está protegida, é um escudo. Ser empresário serve para isso, para a gente ter um escudo. Tudo que acontecer ali no decorrer do meu dia, enquanto eu estiver trabalhando na minha empresa, aqui, mesmo que a minha empresa seja dentro do meu quarto, tudo que acontecer ali é contra a minha empresa, nada é contra mim. Isso é muito bom, mas traz para a gente outras responsabilidades. Se você criou outra empresa, se você criou uma pessoa diferente de você, isso significa que essa pessoa tem uma receita diferente da sua. Empresário não vai se preocupar em tirar dinheiro todo mês para pagar. Ah, entrou um dinheirinho aqui, eu preciso pagar a escola do meu filho que está atrasada. Ah, entrou um dinheirinho aqui, eu preciso pagar uma conta de luz. Gente, não é assim que funciona. Tá? Não é assim. A empresa tem que se preocupar com o faturamento. O faturamento é tudo que entra. E qual é a nossa primeira preocupação? É pagar os custos operacionais da empresa. Então, você vai pagar contador todo mês? Vai. Você vai pagar imposto todo mês? Vai. Você vai pagar uma pessoa para cuidar do marketing? Porque também, se ninguém te conhecer, não adianta nada você ser uma joia na prateleira, você tem que investir em marketing. Tudo que, inclusive o teu prolabore. Quanto é que você precisa ganhar todos os meses para se sustentar no primeiro momento? 3, 4 mil reais? Tudo isso é a despesa operacional que você vai ter. Então, qual é o teu primeiro objetivo? Fazer entrar dinheiro na empresa para a empresa se pagar, os custos dela se pagarem. Aí, no momento que a empresa se paga, o que sobra no caixa é lucro. E é o lucro que você vai pensar em como é que você vai investir. Lucro você pode reinvestir no próprio negócio, você pode colocar no teu bolso também, não tem problema nenhum. Mas você precisa ser empresário com essa noção. Empresário não se preocupa com salário, empresário se preocupa com lucro. E para você ter lucro, você vai precisar deixar dinheiro em caixa, tá? Então, essa é a segunda coisa que você precisa entender. E a terceira coisa é que a gente, antes de se tornar empresário, a gente precisa tomar uma decisão. Você vai se tornar empresário sozinho ou você vai escolher uma pessoa para estar junto com você? Você vai estar sozinho ou você vai criar uma sociedade? Isso é importante porque vai depender do modelo jurídico que a gente vai adotar para a nossa empresa. Vou falar uma coisa agora que vocês logo vão entender. Sabe aquele LTDAzinho que fica no final do nome da maior parte das empresas? Você sair na rua aí, você vai ver Serralheria, João das Couves Limitada, Maria das Neves Limitada, LTDA. Significa isso. O que significa esse LTDA? Significa que aquela empresa escolheu o modelo jurídico de empresa de responsabilidade limitada. E o que é a empresa de responsabilidade limitada? Que é, sei lá, 90% das empresas no país adotam esse formato. É essa empresa escudo. É a empresa que separa a pessoa do empresário da pessoa da empresa. Então, o que acontece na empresa fica na empresa. Responsabilidade limitada significa isso. A responsabilidade do empresário é limitada ao valor do capital social, ou seja, limitada àquilo que você investe na empresa. Fechou? Claro que isso não significa que você vai sair contratando 500 pessoas e não pagar ninguém. Ah, não vou pagar ninguém, porque tudo se eu não pagar essa dívida não é minha, essa dívida da empresa, então eu posso contratar e não pagar. Não é assim, tá? A má-fé ou a negligência na administração da empresa não serve para isso. Se você abusar da personalidade jurídica, ou seja, se você sair endividando a sua empresa porque a responsabilidade é dela e não é sua, aí você está abusando da personalidade jurídica. Aí você pode ser responsabilizado. Mas aqui, como nós estamos começando, eu vou deixar na regra geral. Abriu uma empresa de responsabilidade limitada, se tornou empresário e optou por criar uma limitada, você está protegido. Tá? Então, aquele patrimônio que você já tinha antes de montar a empresa, aquilo que você ralou pra caramba como funcionário daquela multinacional, ouvindo desaforo todo dia, aquilo ali tá protegido, tá? Então, o teu carro, a tua casa, o investimento que você tem tá protegido porque você optou por se tornar empresário. Ou seja, você criou um escudo para você, optando por se tornar empresário e optando por criar uma empresa limitada, tá? Antigamente, a gente só podia criar a empresa de responsabilidade limitada se a gente tivesse com outra pessoa. Apenas sócios podiam criar esse tipo de empresa. Hoje, não. Desde 2019, se eu não me engano, agora eu não lembro se foi 2019 ou 2020, foi editada uma medida provisória que depois se tornou lei que permite que uma pessoa só crie
aquilo que a gente chama de SLU, que é a Sociedade Unipessoal Limitada. Então, hoje você está sozinho aqui, eu estou sozinho, quero me tornar empresária, quero criar uma empresa escudo. Você pode, tá? Então, o que você vai fazer quando você procurar o teu contador? Você vai dizer para ele que você quer criar uma empresa, uma microempresa. O que é microempresa? Uma pergunta que faltou responder. Microempresa está relacionada ao faturamento. Empresa que fatura até 360 mil é considerada microempresa. De 360 mil a 4 milhões e 800 é pequena empresa. Então, para a maioria, acredito que a maior parte da nossa audiência vai se enquadrar em microempresa. Num primeiro momento, vai faturar até 360 mil. Então, o que você vai falar para o teu contador? Que você quer criar uma microempresa, se você decidir se tornar empresário, né? O MEI você pode abrir sozinho na internet. Agora, para microempresa, você vai precisar de contador. Então, você vai abrir uma microempresa de responsabilidade limitada. Ó, o enquadramento, microempresa, o formato jurídico, a empresa de responsabilidade limitada. E a forma que ela vai recolher os impostos é o Simples Nacional. Entenderam agora a diferença de uma coisa e outra? Microempresa é apenas o enquadramento. Então, você é uma microempresa. Se você optar por pagar os seus impostos pelo Simples, você está recolhendo os seus impostos pelo Simples e abrindo uma limitada significa que você escolheu esse modelo jurídico, tá? Se tiver com outros sócios, é bom fazer um contratinho ali, porque sócio briga, né? É igual marido e mulher briga, desanda tudo, sociedade é a mesma coisa. Então, se você for se associar com a tua melhor amiga, com a tua tia, com a tua prima, não deixa de contratar um advogado para fazer um acordo de sócio, tá bom? Isso é muito importante. Porque aí no acordo de sócios vocês vão listar ali o que é esperado de uma, o que é esperado da outra, o que vocês não vão admitir, o que acontece se alguém decidir sair da sociedade. Quem vai ter que comprar a parte de quem, de que forma vai pagar, o que acontece se alguém morrer, tá? Então, quem for criar sociedade tem esse cuidadinho adicional. Para quem não for criar sociedade, o contador vai, aqui no Rio de Janeiro, custa em média R$ 2.400 abrir uma empresa, com impostos e honorários do contador. Em mais ou menos um mês, dependendo do negócio, você consegue estar com a empresa formalizada. Ai, que ótimo, você já até entrou dentro de duas perguntas que saíram na caixinha. E sabe o que é muito interessante quando você traz essa informação de sócios? Porque muitas pessoas vão muito pela empolgação. Eu tenho uma sócia, um sócio, melhor amigo. E esquece mesmo que lá na frente a gente não tem controle de nada, né? Então, trazer essa informação aqui, no momento que está abrindo, que está todo mundo bem, é o momento ideal, né? Que você tem ciência racionalmente do que está acontecendo, né? Eu gosto de comparar com casamento. Por que a gente escolhe regime de bens na hora de casar, antes de casar, né? Quando você faz ali a habilitação para o casamento, você escolhe o regime de bens. Por quê? Porque se você deixasse para escolher o regime de bens na hora que você está brigando, ninguém decide mais nada. Eu vou querer o regime de bens que mais lascar a infeliz da pessoa, não é? Então, a empresa é a mesma coisa. Você tem que definir as regras antes de a briga acontecer. Porque depois que aqueles sócios estão brigando, você não vai resolver mais nada. Um vai querer sempre a solução que maior prejudicar o outro. Porque aí entra ressentimento, ainda mais assim, que assim, no Brasil, a empresa se confunde muito com a vida do empresário. Né? O empresário ele acha que a empresa é a vida dele. Então, muitas vezes, desapegar daquilo ali é um grande custo. Desfazer uma sociedade é um grande custo. É igualzinho desfazer um casamento, porque são muitas expectativas. O que torna terminar um casamento difícil? São as expectativas que você investe ali. É a morte das expectativas. Terminar uma sociedade é a mesma coisa, é a morte das expectativas. E aí fica muito ressentimento. Engraçado, Dayana, você sabe que o Sebrae fala que a maior parte das empresas no Brasil é de empresas familiares? Não sabia. Normalmente os marido e mulher se unem para empreender, ou o filho se une aos pais, ou os irmãos se unem entre si. E aí é que sai briga, porque confunde, né? Mistura. Exatamente. Então, e aí vem o emocional, né? O emocional que quebra tudo, né? Quando isso serve, né, não só para a sociedade, mas sozinho também, né? É isso aí. Se você tiver contrato, não tem discussão. Tá no contrato, tá no contrato. Uma vez eu tive uma sócia que foi a minha melhor amiga durante muitos anos e nós brigamos. Em algum momento nós nos desentendemos. E aí eu disse para ela, olha, eu gostaria que você procurasse um advogado porque nós vamos nos machucar menos. Se nós conversarmos através de um advogado, nós vamos nos machucar menos.
né? Então, é essa racionalidade que às vezes é a diferença entre você manter o teu negócio e você ver o teu negócio quebrar por uma briga boba entre sócios. E é muito importante, assim, trazer muito para o racional, né? Isso não só nas decisões da sociedade, mas também na hora que você está administrando o seu negócio, né? Eu falo por mim, assim, né? Tive empresa 6 anos, de grande porte, com número grande de funcionários, mas a maior parte do tempo eu levava muito para o pessoal, né? A emoção tomava muito à frente do negócio. Você quer ser mãe do negócio, né? E você precisa se posicionar como empresário, precisa se posicionar como dono. E essa racionalidade, ela precisa acontecer na hora que você decide abrir a sua empresa. A partir de agora, não é mais a Daiana que está aqui como pessoa. A partir de agora, é Mulheres Totalmente Demais que está de frente, né? Porque senão, como você falou, a gente mistura muito, mistura a conta da empresa com conta pessoal, mistura, né, o sentimento daquela vontade de dar certo com você, de estar frustrada por questões financeiras ou por questões emocionais mesmo da sua vida, você leva para dentro da empresa, e aquela administração vira uma bagunça, né? E a racionalidade neste momento de decisão, ela é muito importante. Por isso que ter ajuda, né, auxílio, principalmente jurídico, traz essa clareza e te coloca mais racional. Porque às vezes você toma uma decisão sozinha, como empresário, tem uma expectativa muito grande de admiração, de reconhecimento, de faturamento, e você esquece que são muitos desafios na jornada, muitos, muitos. É E o que muitos deles, o emocional te quebra se você não tiver alguém ali te ajudando para racionalizar, né? Até na hora de tratar o cliente, né? Até na hora de tratar o cliente, nós precisamos ser racionais. Porque, por exemplo, na minha profissão, às vezes existe uma confusão entre. Como nós ficamos muito próximos do cliente, às vezes o cliente começa a achar que existe uma relação que permite a ele certas coisas. E é nessa hora que você precisa recorrer a um contrato. Então, a primeira coisa, eu faço aquela amizade com o cliente, converso, depois eu falo: olha, você fechando, eu vou te mandar um contrato. Então, por exemplo, tem muita gente, inclusive que trabalha como coach, treinadores, que não fazem contrato, não tem um contrato bem É elaborado. tiro no pé não ter contrato. Arquiteto, menino, arquiteto não tem contrato elaborado, que absurdo. Arquiteto que tem obrigação de resultado. Entendeu? Então você tem que ter, eu costumo dizer assim, para você saber se um contrato é bom, você tem que listar todas as suas obrigações, o que você está se comprometendo a entregar. Porque o cliente ele não pode te cobrar nada mais do que você se comprometeu. O prazo também você tem que estipular sabe? E tem pessoas que começam a oferecer produtos e serviços ao mercado sem ter nenhum tipo de cuidado. E é muito importante o que você falou, né? A questão da formalidade. As pessoas, né, nós começamos, como se a gente começa de uma maneira informal, até sentir realmente se o meu produto vai ser aceito, se é realmente esse caminho que eu quero seguir, até porque é um investimento alto que você faz, independente do valor, é um investimento que você tem que fazer para formalizar e para você seguir as regras ali do mercado para você conseguir se manter. Então, quando você se coloca nessa posição de formalidade, de realmente fazer o que tem que ser feito, né? Ah, eu não gosto da burocracia. Mas não é você, é sua empresa. É, Esquece você e pensa como empresa. é, Eu sou coach mentora. Os meus clientes que fecham mentoria têm o contrato e têm que assinar. Né? E aquele cliente que, não, tem que assinar, senão não vai começar. E é assim que tem que ser. Né? Porque quando você dita as regras no início, né, a comunicação ela fica muito mais assertiva. E você sabe exatamente o que esperar de mim como profissional e o cliente sabe das obrigações dele também. Né? Olinda, Olinda, seja bem-vinda. Olinda é maravilhosa aí também. Olinda é psicanalista também. que lindo. Olha só, Daiana, você sabe que você falou uma coisa que eu me lembrei? Eu tive uma cliente uma vez que ela disse que não mandava contrato para o cliente porque ela sentia que se ela mandasse contrato, era como se ela estivesse desconfiando do cliente. Eu falei, como assim? Eu falei, não, mas o contrato é totalmente contrário. O contrato é para dar segurança para o próprio cliente. Porque você está recebendo, a pessoa que está recebendo dinheiro, ela está sempre numa posição mais confortável do que a pessoa que está pagando. Então, você vai mandar o contrato para o cliente sempre ressaltando o benefício que ele vai ter. Toda vez que a gente negocia com alguém, a gente mostra o benefício que a pessoa vai ter. Eu falei, então, olha, vou te mandando esse contrato aqui para te proteger. E assim você fica aí ciente de tudo que eu vou te entregar, o prazo que eu vou te entregar, e assim nós vamos ser amigas, ó, best friends forever. Com certeza, porque traz segurança para ambos, né? E você sai daquele desconforto,
né? Ah, você me prometeu fazer determinado serviço e É, você não está cumprindo. Mas fica só na palavra. E na empresa, eu acredito muito na palavra, mas hoje, nos tempos de hoje, independente dos tempos, a gente precisa ter a formalidade. Porque quando você vai para um jurídico, a sua palavra não vale de nada, né? Se você não tem um contrato assinado, você pode ter 50 mil testemunhas. O que vai valer ali é, primeiro, o que está assinado, o que está combinado. Então, é por isso que é tão importante a gente sair realmente do emocional, principalmente, e ir para a racionalidade, formalidade, fazer o que tem que ser feito, ser uma empresa, agir como empresa, não deixar o emocional, eu falo por experiência própria, não deixa o emocional tomar a frente do seu negócio, tomar a frente das decisões, realmente ser racional, vestir a capa mesmo, né, a personalidade ali de pessoa jurídica. E a pessoa física ali, que tem as emoções afloradas, deixa ela em casa, e leva realmente ali o racional para o teu negócio acontecer, porque às vezes você pode dar passos para trás por você não se posicionar, né, como empresário mesmo. Isso é grande chance, assim, de você fechar seu negócio mesmo, né, sem perceber, você vai virando uma bola de neve. Quando vê, você não tem mais como voltar para trás. sabe que uma vez eu li um livro, um livro até bem famoso, chamado O Poder do Hábito. Nesse livro, Ah, o autor fala sobre a estratégia do Starbucks, como é que o Starbucks, no início, treinava os funcionários. E primeira coisa, uma coisa que me chamou muita atenção é que eles treinavam. Eles passavam um momento escrevendo tudo que poderia dar errado naquele dia. Todas as ofensas que eles poderiam receber de um cliente, tudo que poderia um cliente chegar exaltado. E eles treinavam como é que eles iam se comportar naquela situação. Porque o autor fala que o nosso cérebro, ele automatiza tudo que ele puder. Então, se você treinar para uma determinada situação que pode acontecer, no momento em que aquela situação se materializar, o teu cérebro já está condicionado a agir de uma determinada forma. Então, a gente pode até dizer que uma outra coisa também que ele fala no livro é que os funcionários, eles eram treinados para no momento em que eles colocavam o uniforme, eles não eram mais eles representavam a empresa. Qualquer ofensa que eles ouvissem ali, qualquer coisa que acontecesse, nada era contra eles, tudo era contra a empresa. Então, pensa só como é que é uma tranquilidade muito grande, né? Qualquer coisa que eu ouvir, nada é comigo. Essa crítica não é para mim, nada. Isso aqui é para minha empresa, é para a instituição que eu represento. Então, a gente poderia dizer que esse é um terceiro momento de quando a gente cria um negócio. Então, a gente tá, de tudo que a gente falou, fazendo um resumo, a gente falou da etapa de validação, a gente falou do que significa formalizar, de como a gente pode se formalizar, e agora a gente está falando da criação de procedimento. Formalizou, é como a Dayana falou, no primeiro momento você vai entregar do jeito que der. Tu vai entregar de graça, uma pessoa que está trabalhando, por exemplo, como coach, né? Você quer resultado. Gente, eu trabalhei muito de graça na minha vida. Ju, eu trabalhei muito de graça. Por quê? Porque eu precisava de cases. Eu precisava de validar, exatamente. então, no momento em que depois que você cria essa validação, você vai passar para a fase de criar procedimento. Então, tudo bem, se você está na fase inicial, você está fazendo tudo errado, está fazendo tudo o contrário do que a gente fala aqui, tu está atendendo sem contrato, você não tem nada por escrito, tu não tem nenhum procedimento, não tem problema. É assim mesmo. À medida que você for avançando, você vai criar procedimento. Tá? Você vai criar um procedimento para captar o teu cliente. De onde vem o teu principal cliente? Você vai mapear isso, vai criar um procedimento para captar. Depois você vai criar um procedimento para conquistar ele, para transformar esse lead em cliente. Depois para transformar esse cliente ali, fazer um contratinho, se proteger o cliente, finalizar. Então fiquem calmos, porque essa seria a terceira etapa do empreendedorismo, né? De quando a gente monta uma empresa. A terceira etapa é criar procedimento. Não, e assim, é incrível essa parte de criar procedimentos, assim. Você imagina que sua empresa está começando, é você e você. Mas quando você pensa na meta do faturamento da sua empresa, no crescimento da sua empresa, lá na frente você vai ter 10, 15 funcionários, faturamentos, né, bem maior do que você começou. Então, quando você cria o procedimento, o mesmo que você faz agora com um cliente, você vai fazer com 100 clientes. E isso faz você ser muito mais produtiva, descomplicar o processo, agilizar, né? E a chance de acontecer erros durante é muito menor. Porque se você repete todo dia da mesma forma, você já se habitua a fazer daquele jeito. Então, a chance de você fazer no improviso e dar errado, ela vai ser quase que nula. Né? Então, eu sei que quando eu faço uma sessão de clareza, eu sei que o próximo passo é eu enviar para minha cliente um link para ela preencher os dados dela, que eu vou preencher o contrato dela, eu vou formalizar o contrato, e dali para frente já vou formalizar a forma de pagamento para dar sequência e já mandar o agendamento para ela dos dias do atendimento.
E daí por diante já tem todo um planejamento de que vai acontecer em cada sessão. Então isso já é um procedimento. Então a chance de eu esquecer, ela é muito menor. E isso serve para a gente também que trabalha sozinha e que às vezes faz só consultoria ou mentoria. Ou se você tem um produto que você vende online, você definir, eu fiz a venda, e agora? Quais são os próximos passos da venda, até o pós-venda, até entender se o cliente realmente está satisfeito. E isso pode ser feito, eu falo assim, mas eu não sei usar o computador, eu não sei usar a planilha. Você pode fazer isso, eu fazia isso na empresa que tinha 25 funcionários, eu desenhei o processo, que eu estava tendo muito problema no operacional, eu peguei cartolina e eu escrevi. Fiz desenhos, desenhando com setinha, e fiz exatamente os procedimentos ali, como tinha que acontecer. E dali para frente, nunca mais deu errado. Depois você pega alguém com expertise e pede para botar no computador, se você não tem essa expertise. Não coloca desculpa para criar processos. Os processos eles podem acontecer manualmente, até você ter habilidade e aquilo se tornar de maneira mais automática, né? Mas é muito importante criar procedimento. Eu acho que de tudo, assim, se eu fosse dar um dos conselhos que eu daria, primeiro é emocional em casa. E o segundo é procedimento. A chance de erro, ela é... Até o funcionário, até você tem mais segurança na hora de agir, porque você sabe o que tem que fazer nos próximos passos. Até se der alguma coisa errada, você sabe o que tem que ser feito. Você não vai no improviso, né? O cliente te pergunta, você não sabe nem o que responder. Isso passa muita insegurança também no processo. E a gente tem que saber até, a gente tem que estar preparado até para lidar quando dá errado, porque em algum momento o cliente vai ficar insatisfeito com você. Não importa, você pode ser o melhor profissional do mundo, só não tem problema. Igual eu falo para os meus clientes, olha só, a única pessoa, o único cirurgião que não tem problema em cirurgia, o único advogado que não tem problema, a única pessoa que trabalha atendendo que não tem problema é quem não atende. Então, o cara que não trabalha, que não atende pessoas, ele não vai ter problema. Agora, se você atende, você vai ter problema. Entendeu? Então, você está preparado para isso. Uma coisa é um feedback negativo que um cliente me dá. Outra coisa é eu saber se eu tenho que devolver o dinheiro ou não. Não existe devolução de dinheiro por serviço prestado. Olha, eu prestei o serviço. Você pode ter ficado insatisfeito e se for alguma coisa que dê para eu consertar, eu vou consertar. Se for alguma coisa que não dê para eu consertar, você está me dando um feedback negativo, mas o serviço eu prestei. Então, não vou... Exatamente. Então, uma coisa é isso, é você saber o que você tem o dever de atender e o que você não tem o dever de atender. E é bom você trazer essa informação. Excelente essa informação. Principalmente para quem trabalha ainda informal, né? Porque pode acontecer, você deu o seu melhor, você dedicou o seu tempo, a sua hora, e chega no final, o cliente está pagando um parcelado, não tem nenhum vínculo com você que obrigue ele a cumprir o compromisso. Uma pessoa que você fez de forma, você faz transferência todo mês. Chega no final do atendimento, não fiquei satisfeito, não vou pagar, eu pego meu dinheiro de volta. Não é bem assim que funciona. Você dedicou seu tempo, né? Você prestou o serviço. Então, essa informação também é muito importante, porque as pessoas têm medo. E você só tem medo quando você não sabe quais são os seus direitos. Por isso que é tão importante ter uma consultoria pré-contrato, pré-abertura, para você saber o que de fato você tem que cumprir e honrar, que é direito seu, e o que é direito da outra parte também que está recebendo pelo serviço ou pelo produto. Né? Porque a gente às vezes toma atitudes por falta de informação. Por isso que eu falo, conhecimento e informação é a base para qualquer coisa. Como você falou, tem que estudar, e estudar mesmo. E eu não sou advogada, mas eu tenho que conhecer o básico. Eu não sou do marketing, mas eu tenho que saber o básico, né? E o empreendedor, ele acaba sendo de tudo um pouco. Você não tem que fazer tudo, mas você tem que ter conhecimento, até para você direcionar quem vai fazer, delegar para quem vai fazer. Né? E vindo até para essa linha de raciocínio, são muitas perguntas, o horário vai voando, mas tem duas perguntas bem importantes que eu não queria que a gente deixasse de falar aqui. Tem a questão do registro da marca no INPI, né? Muitas pessoas fazem aquele marketing, paga aquela grana, né, de logo, identidade, bota outdoor, faz, né, aquele alvoroço. Aí tem um monte de gente lá no Instagram, lindo, maravilhoso, quando chega na hora H lá do negócio, está faturando sei lá quantos milhões, pensa em registrar a marca. Não pode mais registrar a marca. Olha, já cada coisa meu. Já aconteceu, olha, eu tenho uma cliente que é uma loja bem consolidada. Eles receberam uma notificação que eles não poderiam mais usar a marca. Uma outra empresa, muito mais antiga do que essa, já tinha o registro da marca no INPI. Então, para que serve o registro no INPI?
serve para que você tenha primazia na utilização daquele nome, né? Se você não tem registro, você não é dono da marca. Outro dia me mandaram uma pergunta assim, Dayana, eu sou dono de uma marca há muito tempo, só não tenho registro e quero processar um outro que está usando. Mas se você não tem registro, você não é o dono da marca. Né? Então, para todas as pessoas que têm essa visão de continuidade, não, eu quero criar um negócio, eu quero consolidar esse nome aqui, precisa se preocupar com o registro no INPI. Você pode contratar um advogado especialista em propriedade intelectual para fazer, ou você pode fazer sozinho, tem vários tutoriais aí no YouTube ensinando a fazer registro de marca. Mas é muito importante, tá? Faz ali aquela pesquisa basiquinha no Google se aquele nome já não está sendo utilizado, ou se uma outra empresa não usa um nome muito parecido, porque também tem isso. Se o nome ficar muito parecido com uma outra empresa que já existe, essa outra empresa pode impugnar o teu direito de marca. Tá? Não, e é muito importante, assim, porque... e tem tempo também, né? Quando eu dei entrada no Di Marias, eu dei entrada ano passado para o registro. Saiu tem 2 meses. Demorou um ano para sair. E como é fábrica e comércio, foi liberada a fábrica, mas eu não posso ter placa no comércio porque tem nome similar. Eu posso ter venda online, mas eu não posso ter comércio de rua com a placa. Olha que loucura. Aí eu teria que entrar com uma reivindicação, né, para poder eles darem de novo como liberou a fábrica, como que não liberou. Então, assim, são vários detalhes que a gente precisa se atentar quando a gente toma as decisões, até porque os prazos, eles podem oscilar, né? No meu caso, demorou um ano. Normalmente é o prazo, né? Tem o prazo de verificação da marca, se realmente vai liberar, e depois... Então, assim, é muito importante o que você está falando, né? A gente só é dono da marca se a gente tem um registro mesmo pelos órgãos, né, competentes aí, senão não resolve de nada e você não tem marca nenhuma, você tem seu nome. Tem o nome, a qualquer momento você pode receber uma cartinha. Uma vez uma cliente, a Farm notificou uma cliente minha por causa de estampa de roupa, vocês acreditam? Estampa de roupa. A Farm disse que a minha cliente estava comercializando uma estampa que foi criada por um design da Farm. E depois eu entrei e fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça, a Farm estava processando um monte de pequenos comerciantes. Então é muito importante a gente se preocupar com isso, com a imagem que a gente vai oferecer para o mercado. E outra coisa mesmo, o registro da estampa, né, quem trabalha com... É importante também, no caso, a estampa da Di Marias, a Maria que pintou. Eu tive que registrar as 2 estampas exclusivas dela. E você paga por isso também, para que lá na frente não tenha cópia. E se você não faz esse registro, qualquer pessoa pode fazer. Então, tudo vem na questão da formalização. A gente não quer ser burocrático, mas hoje o mercado ele te pede isso, que são formas de você se resguardar. Então, não adianta. Você vai precisar de advogado, você vai precisar registrar sua marca. Não tem jeito, você não tem saída. Em algum momento é preciso, que seja para consultoria, para saber dessas informações. Porque muitas pessoas hoje trabalham e têm o sonho do negócio, e aí tem um faturamento bacana, quando chega lá na frente é um balde de água fria, porque você imagina, você carregou aquela marca no seu coração e você não vai poder registrar ela. Olha que frustrante isso, né? Isso pode fazer, inclusive, você querer desistir. E não querer mais empreender, porque isso frustra, né? Emocionalmente, ter um negócio também envolve ser emocional, nesse sentido da expectativa, né? Eu criei, é como se fosse um filho, né? Aquele amor ali pela tua marca, ela é muito grande. Então, saber de tudo isso no início ajuda muito nesse processo, né? E vai te trazendo segurança e vai fazendo você prosperar com mais tranquilidade também. Ju, tem uma pergunta aqui muito importante. Tem um negócio em funcionamento sem CNPJ. Devo registrar minha empresa? Nós falamos sobre isso, né? É importante registrar. Mas a outra que está escrito assim, eu tenho nome sujo. Consigo ter CNPJ? Consegue ter CNPJ sim. Em raríssimas situações a pessoa não consegue abrir. Normalmente a pessoa tem um problema da declaração de imposto de renda, é uma pessoa que estava obrigada a declarar imposto de renda e não declara, ou declarou, tem alguma pendência relativa a isso. Normalmente esses são problemas que podem entravar você abrir a empresa, mas o fato do nome estar sujo não. Eu tenho uma outra empresa. É possível ter outra empresa? Você não pode ter 2 inscrições como MEI, tá? MEI você só pode ter uma e colocar vários finais. Eu sou MEI, mas eu quero exercer mais de uma atividade. Você pode escolher um monte de atividade ali, secundária, uma atividade principal e outras atividades que você também vai exercer. Agora, empresa você pode, sim. Pode abrir mais de uma empresa. Tem uma limitação ali do formato jurídico, mas, por exemplo, uma empresa de responsabilidade limitada você pode ter.
Pode ter uma empresa. Agora, se você quiser ficar no Simples Nacional, não esqueça que você vai ter que somar o faturamento, tá? Eu tenho um cliente, por exemplo, que olha só a brilhante ideia que ele teve. Ele tem uma loja e loja fatura muito, né? A loja vende muito. E acaba passando do limite, embora o limite seja de 4 milhões 4 milhões. para você ficar no Simples, não quer dizer que aquilo vai para o bolso dele, mas vende muito por causa que é mercadoria, né? Então ele vende no e-commerce, ele vende por aqui, vende em loja física e passou. Aí o que ele teve a ideia de fazer? Pegar o CPF dele e abrir outra loja no CPF dele. Quer dizer, não adiantou nada, porque o somatório das duas empresas é somado para você ficar no limite do Simples. Agora, você pode ter outras empresas, não tem problema nenhum. Nesse caso que passa do faturamento, o que acontece? Multa. Empresa multada. Ela é desenquadrada, ela no ano seguinte ela precisa recolher pelo lucro presumido ou pelo lucro real e ela é multada com efeitos retroativos. Esse cliente, por exemplo, ele foi multado quando eu entrei para fazer a assessoria da empresa dele, ele já tinha 2 milhões de reais em multa tributária. Mas nesse caso, né, vamos pensar que a pessoa tem duas empresas e passou vamos supor que ela tem 3 empresas. Ela passou do faturamento ela é de 4 milhões e 800 ano e ela precisa mudar o enquadramento. Ela muda só de uma empresa ou ela tem que mudar de todas as empresas? Provavelmente todas vão ser desenquadradas. Todas vão ser desenquadradas, porque o somatório, se todas estiverem vinculadas ao CPF de uma mesma pessoa, elas vão ser desenquadradas. E aí o imposto é maior, né? Você deixa de ter algumas regalias ou não? Sim, sim. Assim, o Simples Nacional é o que eu falei para vocês. Ele é um sistema simplificado de pagamento dos impostos. Ele é o melhor? Não necessariamente. Por exemplo, para a empresa que trabalha com margem de lucro muito alta, vende muito, tem muito lucro, que a gente sabe, né, que tem produto que tem margem muito alta. Tem serviço, por exemplo, tem margem alta. Então, para algumas empresas vai ser vantagem ficar no lucro presumido. Vai ser mais vantagem do que ficar no Simples. Então, qual é o meu conselho? Começa no Simples e no final do ano você senta com o teu contador para fazer o planejamento tributário. Aí ele vai fazer uma simulação para você de quanto você recolheria se você tivesse optado pelo lucro presumido. Aí, de repente, no ano seguinte, você opta por um outro regime. Essa informação é muito interessante, porque muitas pessoas acabam tendo mais de uma empresa, né? Às vezes vai prestar algum serviço, às vezes tem um produto além do serviço, né? E pensar nisso, né? Essa informação, inclusive, eu não tinha, que soma, né? E isso pode vir a desenquadrar e gerar multa, né? Que ainda é pior. Gerar a multa ainda é pior, né? E para a gente fechar com chave de ouro, né? Que a live foi voando, assim, uma aula aqui dessa advogada brilhante aqui, Juliana Guerra, que está conosco hoje. Para fechar com chave de ouro, tem uma pergunta assim: pagando os impostos, eu garanto minha aposentadoria? Tá pensando na aposentadoria já aqui. Você paga, assim, o MEI, na taxa que você paga mensalmente do MEI, já está incluso o valor do INSS, a contribuição previdenciária. Quando você abre uma empresa, você se torna microempresário de fato, né? Abre lá uma limitada, você também pagando o DAS todos os meses, você está pagando a sua previdência. Algumas, por exemplo, o advogado ele paga previdência separado. Então, todos os meses o contador manda para o meu escritório a guia do DAS, que nós também recolhemos pelo Simples, e a guia do INSS. Então, todo mundo que contribui para o INSS vai ter o direito de se aposentar. No caso do MEI, se você ficar pagando aquela taxa mínima de R$60, você tem direito de se aposentar por invalidez e por idade. Por tempo de contribuição, você tem que pagar uma complementação de 15%. Mas se você não quiser pagar complementação nenhuma, se você sofrer um acidente, acontecer alguma coisa, tua família está protegida. Mas é possível também quem tem empresa, então, que não é MEI, que é microempreendedor, também fazer esse recolhimento e garantir também essa segurança de aposentadoria. O empresário paga em cima do prolabore dele. Então, provavelmente, o teu contador já vai cuidar de tudo isso, vai te mandar a guia do INSS. Então, se você tem essa preocupação com benefícios previdenciários, você tem que se certificar de que o teu recolhimento para o INSS está direitinho. Ai, que ótimo. Então, vocês que tiveram essa aula hoje com a doutora Juliana Guerra, se tiver ainda mais dúvidas, ela vai se colocar disponível aqui no direct, né? Por mais algumas horinhas, se ela puder, durante a semana dela, ela vai respondendo dentro da possibilidade, eu vou encaminhar para ela. Ou se você deseja uma consultoria também, ela como é especialista em direito da empresa,
pode chamar ela no direct, já começa a seguir ela, porque todos os dias tem aula lá, além de toda essa Ai, especialização que ela falou, ela também é professora, né? Então, ainda é esqueci. super didática. E ela é escritora e professora. Então, nós temos uma profissional que multipotencial, que tem muito para somar, para acrescentar, e eu tenho a honra de tê-la, além de profissional, amiga também. E eu quero assim, te agradecer por essa disponibilidade, por essa aula que você sempre dá, essa aula maravilhosa, tanto conhecimento, né, e poder compartilhar com nós empreendedoras, as mulheres que estão aqui nos assistindo, que está começando, ou que tinha muita dúvida. Então, assim, quero te agradecer pela disponibilidade, pelas informações, trouxeram muita clareza, assim, para mim também, né, que eu estou no mercado há 10 anos, hoje trouxe muita clareza também de algumas coisas que eu não tinha ideia, né? Então, assim, gratidão. Eu quero que você fale aqui como que elas conseguem o seu contato, falar com o seu escritório, se tiver dúvida, quiser te contratar, o que que elas têm que fazer para ter acesso a você. Daí eu quero agradecer. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade, porque você sabe que eu sou uma pessoa exibida. Como boa leonina que sou, eu tenho a oportunidade de exibir minha figura na Medina. Então, todas as vezes que você quiser que eu participe, que eu venha falar para a audiência, para o teu público, eu venho com todo prazer. Se vocês podem acessar o meu perfil, no meu perfil tem o link para a página do meu escritório e lá vocês vão conseguir e-mail, telefone, se quiser mandar WhatsApp, se quiser mandar por direct também, fiquem à vontade. Me mandem perguntas, porque todo dia eu respondo pergunta no Reels. Então eu adoro que vocês mandem É, perguntas, porque já é tema para eu fazer conteúdo, tá? Então É fica. ótimo, eu vou te encaminhar. Tá lá salvo também as perguntas. E quem tiver mais perguntas, ou pode mandar direto para o direct da Juliana Guerra, ou vocês podem mandar também no meu e a gente vai trocando. E se tudo der certo, bônus também dessa aula, dessa mulher poderosa, também vai estar incluso lá no meu projeto Mulheres Totalmente Demais, onde eu te acompanho por 6 meses como mentor e coach, um grupo aí de 10 mulheres, dando um passo de coragem aí para empreender com propósito. Nós estamos aqui na parceria de fazer essa aula bônus aí de informações de como legalizar realmente, quais são as questões jurídicas ali que a gente tem dúvida, para trazer clareza, para te trazer segurança e você possa empreender com mais tranquilidade. Então, mais uma vez, obrigada a todos que participaram. Encaminhe aí essa live para as mulheres que desejam empreender, para as mães que estão nesse momento aí de incertezas do que fazer. E compartilha e curtam. E, além disso, sigam Juliana Guerra. Ju, amor, obrigada. Pessoal, Muito feliz de ter você aqui. mensagem aí, viu? Todo mundo que participou. Beijão. Fica com Deus. Ah, só um minutinho. Vai ficar salva a live, tá? Vai ficar salva e depois eu encaminho para você também. Beijo. Tchau, tchau. Ó, inspiração maravilhosa. Tem gente falando para você aqui, ó, Maristela. Gente, Maristela é minha cliente, linda. Ela escreveu várias coisas em cima, mas foram muitas coisas, eu não consegui ler. Tchau, pessoal. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.